A verdade brutal sobre foco é o seguinte: não é a sua mente que te sabota, é o seu ambiente. Enquanto você não entender isso, você vai continuar achando que não tem disciplina, que é incapaz de focar, quando na verdade você está cercado de coisas que te puxam para longe do que importa. Só que aqui vem a parte que ninguém quer ouvir. A única forma real de focar é eliminar os gatilhos que tem no seu ambiente. E quase ninguém está disposto a fazer isso. Se você quiser entender porque isso decide 90% do seu foco e como eu descobri, fica comigo. Eu sou o Marcos e aqui no Pensando em Ser Melhor, a gente explora disciplina, foco, concentração e hábitos. Caminho simples e consciente para construir uma vida melhor. Simplesmente comece. Uma das minhas maiores dificuldades que tive quando comecei a fazer vídeos para o YouTube foi o de fazer os roteiros. Para alguns pode parecer fácil, mas para mim era um desafio. Ter que pensar no que falar, como falar, quais tópicos colocar, ou seja, era uma tarefa muito difícil. A minha mente enxergava assim. Então o que acontece? Eu procrastino, enrolava, praticamente não conseguia ficar focado naquela tarefa. O mesmo acontecia na escola. Quando o professor passava algo muito difícil para a gente fazer, a minha mente simplesmente desligava. Eu não conseguia fazer. E isso só acontece porque a mente enxerga assim. Diferente é quando você só começa a fazer qualquer coisa. Está escrevendo um livro? Comece escrevendo só o que vier na sua mente. Depois você organiza. Você tem 20 questões de matemática para resolver? Foque na primeira. Você tira aquilo que você não consegue fazer e traz para aquilo que dá para fazer. Isso te ajuda a começar a focar e sair daquela inércia no começo que a gente tem. É como se tirasse aquele atrito inicial e você só começa a fazer. Divida a sua tarefa também em partes menores e foque nessas partes, uma de cada vez. Pode parecer bobo, mas isso muda muita coisa, porque você tira a ideia da cabeça de não dá para fazer, para eu consigo fazer. Foi o que eu fiz para a criação dos roteiros. Eu tenho a parte 1, foco somente no que vou falar nessa parte. Depois vem a parte 2, parte 3. Eu divido o roteiro em partes menores que eu consigo fazer. O seu objetivo guia sua mente. Para se manter focado em qualquer atividade, tem que existir algo que sustente a sua atenção. Principalmente se a tarefa que você for fazer é difícil. A sua mente não é boba. Ela vai desejar outras coisas. Você quer ser focado nos estudos, mas a sua mente sabe que se você for lá e comer aquela comida muito prazerosa, você ganha mais. Você quer treinar, se manter focado no treino, mas a sua mente vê que vale mais a pena ficar em casa, descansando, guardando energia, jogando videogame. Então, é aqui que entra o seu porquê, o seu objetivo. Isso é o seu guia, é o seu propósito. Isso é algo que pode fazer toda a diferença para você. Eu várias vezes, quando vou escrever os roteiros, gravar vídeos, estudar algum tema, me dá vontade de fazer outras coisas. Vontade de sair, comer alguma coisa, ou ficar no sofá assistindo qualquer coisa até não aguentar mais. Mas aí eu paro e lembro do meu porquê, do meu objetivo. Isso pode parecer nada demais, mas existe no seu cérebro um neurotransmissor que se chama dopamina. Você já deve ter ouvido isso por aí, que é responsável por motivação, movimento. A ideia aqui não é falar sobre isso, até porque eu sou leigo no assunto, mas quando você lembra do seu porquê, isso libera dopamina. E isso te ajuda a focar na tarefa. Seria algo como uma pessoa que estuda porque quer um futuro melhor. Nos dias que ela se sente desmotivada ou tem dificuldades para focar, ela lembra que através daquele esforço, o futuro dela será diferente. Por minha experiência própria, isso me ajuda também a focar quando surge aqueles pensamentos que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, que aparecem somente para atrapalhar. Quando eu me lembro do meu porquê, eu consigo focar mais, prestar mais atenção, eu consigo concentrar mais energia naquilo que eu estou fazendo naquele momento. A sua postura muda o seu estado mental. Algo interessante que poucos comentam sobre foco é sobre a sua postura. Eu vou te dizer no meu exemplo. Quando começo a pesquisar, estudar para fazer os vídeos deste canal,
Às vezes estico as pernas, fico com os ombros caídos, fico numa posição mais relaxada na cadeira. Aí o que acontece é que eu começo a divagar, perco a atenção, penso em coisas que não tem nada a ver. Às vezes bate até um sono. Isso porque a minha postura está mandando uma mensagem dizendo que eu posso descansar. Diferente é quando eu me arrumo na cadeira. Fico com os 2 pés no chão e me aproximo do notebook. Essa postura manda uma mensagem para a mente dizendo que preciso me esforçar mais. Preciso prestar mais atenção. Estou fazendo uma coisa séria. O seu corpo influencia a sua mente tanto quanto sua mente influencia no seu corpo. O corpo e a mente são um sistema só. É por isso que só o fato de você mudar a sua postura, você pode conseguir se concentrar mais. E isso pode ser em qualquer área. Você pode até criar um ritual, um tipo de postura que você vai ficar quando vai trabalhar, estudar ou treinar. Descanso. Respeite o limite do seu corpo e da sua mente. Por mais que você tente, a sua mente vai precisar de uma pequena pausa, de um pequeno descanso. Claro que às vezes nem sempre é possível. Por exemplo, no trabalho em que seu chefe fica te cobrando o tempo todo. Mas aqui descanso poderia ser fazer uma atividade que exija menos de você. Tipo responder e-mails ou reorganizar algumas pequenas tarefas. Eu, por mais que tente ficar horas produzindo vídeos, eu não consigo. Fico durante 1 hora e aí a minha concentração já começa a pesar mais. Já começa a sair. Eu já não consigo pensar tão bem. Então eu faço uma pequena pausa e depois volto para outro ciclo de 1 hora a 45 minutos. Também digo a respeitar os seus limites no sentido de como você está se sentindo, na sua energia. Eu, como tenho pouco tempo para fazer esses vídeos, eu escolho fazer à noite. Porém, às vezes eu estou tão cansado que por mais que eu me esforce, não vai sair nada. Nenhuma ideia legal, nenhum roteiro bom. Então o que eu faço é ir dormir. Perceba como você se sente. Às vezes você está sem cabeça mesmo para estudar, treinar. Então tente descansar, fazer alguma outra atividade e depois volte no dia seguinte. E de novo, eu sei que nem sempre é possível. Às vezes o único tempo que você tem para estudar é à noite, logo depois de um dia de trabalho. Mas tente usar aquilo que estiver nas suas condições. Fazer essas pequenas pausas de 5 a 10 minutos entre ciclos grandes de foco, de 40 a 50 minutos. Ou se perceber que está muito cansado, vai dormir, vai descansar. Hábitos. Aqui eu não vou falar sobre desenvolver hábitos, mas sim como a sua mente enxerga, como a sua mente pode enxergar a situação ou o ambiente. Quando você faz sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, no mesmo horário, tem uma rotina de fato, a sua mente começa a identificar aquele ambiente como sendo um local que você vai para se esforçar, ficar focado. Só de você chegar naquele mesmo contexto, ela já começa a entrar no modo de foco. Agora, se você naquele mesmo ambiente usa para outras coisas, como se divertir, relaxar, comer, se entreter, a sua mente pode começar a ficar difusa. Ela já não sabe se aquele lugar é para trabalhar, estudar, treinar, ou se é para descansar, relaxar, se divertir. Tanto que algumas pessoas que têm insônia, dificuldades para dormir, o que elas fazem na cama? Comem, bebem, assistem TV na cama, jogam, mexem no celular até muitas horas da noite. E a mente ela já não encara aquele lugar sendo somente para dormir. Ela vê que também serve para outras coisas. E isso pode prejudicar e muito o seu sono. Eu, quando comecei a fazer os vídeos, no começo eu usava o notebook para tudo. Para assistir filmes, vídeos, jogar algum jogo. Comia um monte de besteira enquanto usava. E isso me prejudicava. Porque toda vez que eu queria ficar focado, estudando ou pesquisando um tema, me dava vontade de abrir o YouTube para ver um vídeo novo. Me dava vontade de trazer algum lanche, algum doce para comer. Então eu tive que me esforçar para mudar este cenário. Comecei a usar o notebook mais para o trabalho mesmo. Fiz uma outra conta do Google que serve só para isso. Quando eu quero ver um filme, assistir algo, eu vou para a cozinha e vejo no celular mesmo, já que eu ainda não tenho televisão.
Para mim isso já é o bastante por enquanto. Então aos poucos isso foi me ajudando e agora toda vez que eu começo a fazer os vídeos é só para isso e nada mais. O meu foco melhorou e eu consigo ficar concentrado por mais tempo. Tire os gatilhos, você é consequência do ambiente. Tem uma coisa muito importante sobre foco que eu quero que você entenda. Isso pode mudar muita coisa para você. Então preste atenção. Há pouco tempo atrás eu comecei um trabalho novo, estava desempregado e consegui arranjar um emprego na linha de produção. No setor de onde eu ficava, era de frente para um corredor, que também era de frente com outros setores. Então tinha gente passando, conversando, gritando, e tudo isso dispersava a minha atenção, ou chamava a atenção, tanto que eu até recebi muitos puxões de orelha por conta de olhar para os cantos, olhar para os lados, em vez de fazer o meu trabalho. Só que aí é que tá, não tinha como eu não olhar, aquilo me chamava a atenção, pois tinha muito barulho, tinha muitas coisas se movendo. Então depois de um tempo, isso mudou. Agora eu fico de frente para algo que é muito semelhante a uma parede. Não é uma parede totalmente, mas é como se fosse. Então esse mesmo corredor que antes me chamava a atenção, agora fica atrás de mim, no meu ponto cego. Resultado? Isso aumentou o meu foco. Agora é só eu e o trabalho que tenho que fazer. O foco não nasceu da força de vontade, mas sim da falta de alternativas. Você percebe a ideia que eu quero te passar? Quando você tira os gatilhos, tira aquilo que te distrai, e só o que sobra é aquilo que você quer focar, você vai se concentrar sem muito esforço. Eu gosto de ver isso semelhante àquelas viseiras que colocam nos cavalos, que eles não podem olhar para o lado, somente podem olhar para frente. Essa mesma lógica eu trouxe em casa, no local que fico produzindo os vídeos. Eu comecei a reparar o que me chamava a atenção. Ficava observando. Espera aí, mas o que é que tira minha atenção? Qual objeto, situação, comportamento que provoca em mim uma vontade de fazer outra coisa? Aí eu vi. Era o violão, era o celular. Toda vez que eu olhava para o violão, me gerava um gatilho. Eu tinha vontade de tocar uma música, porque é algo que eu gosto, algo que me satisfaz. O que eu fiz? Escondi o violão. Escondi o violão de mim mesmo. Eu guardo ele dentro do guarda-roupa. Ele está longe da minha visão. O mesmo fiz com o celular. O mesmo com a televisão. Você é consequência do ambiente. Se você está em um ambiente que tem muitas coisas que te distraem, é mais difícil focar. E eu acho que poucas pessoas vão fazer isso, porque a maioria vai pensar assim: pra que eu vou ficar longe do meu celular? Pra que eu vou tirar a TV do quarto? Pra que eu vou ficar sem videogame, sendo que eu gosto tanto de fazer essas coisas? Para focar, você vai ter que abrir mão daquilo que te dá prazer imediato. Quando você tem um norte, tudo parece mais simples. É só fazer. Ainda falando sobre ambiente, tem uma coisa que não podemos deixar de lado. Além de você tirar aquilo que te distrai, você também precisa deixar as coisas o mais simples, minimalista e fácil possível de se fazer. A nossa mente gosta de complicar as coisas. E sem perceber, você está se ocupando demais, caindo no perfeccionismo, gastando energia com tarefas que não te levam a lugar nenhum. Quando você sabe para onde ir, onde começar, o que fazer, quando fazer, isso vai te trazer clareza sobre o que se deve fazer. É só ter o necessário. Assim você não gasta energia com aquilo que não precisa e foca somente naquilo que importa. Eu, de novo no meu exemplo, quando comecei a fazer os vídeos, era tudo muito confuso, não sabia o que vinha primeiro, o que vinha depois, não tinha horários, só fazia quando dava vontade, mas com o tempo fui melhorando. Eu ainda tenho muito a melhorar, mas organizo as ideias de vídeo, eu sigo um passo a passo estruturado, do que vem primeiro, do que vem depois, tenho um horário específico, eu sei o que fazer, quando fazer, eu não fico com dúvida. Tenho um tema específico do vídeo que eu quero fazer, eu tenho tudo organizado e isso me traz clareza. Eu não fico gastando energia pensando no que eu vou fazer, em qual horário. Não, eu só chego e começo a fazer, começo a focar. Focar é a única coisa.
Tem algumas pessoas que eu acompanho na internet que têm algo muito em comum quando falamos de foco. Todos eles, quando entram no seu escritório ou no home office, eles viram uma outra pessoa. Eles de fato só saem daquele local depois de terminar o trabalho deles. É como se eles se desligassem do mundo externo e só o que importa naquele momento, naquele lugar, é o foco. O foco nos estudos, no trabalho. Isso pode parecer uma coisa simples, mas a maioria das coisas que tiram o nosso foco são os problemas da vida, distrações, pessoas chamando para algo. E quando você começa a tratar essa situação de uma forma mais séria, deixando claro que você está naquele local para focar e nada mais, você terá um nível de concentração que não terá em lugar nenhum. Uma vez eu até ouvi um exemplo de uma dessas pessoas que dizia quando ele entra no escritório, ele gosta de imaginar que pode cair um meteoro do lado de fora. Mas ele só vai sair quando terminar aquilo que precisa fazer. Não porque ele não se importe mais com as outras coisas, mas sim porque isso muda o pensamento dele naquele momento, muda o comportamento. E durante aquele tempo em específico, ele consegue fazer a única coisa que importa. Isso seria uma filosofia de vida, que é preciso ter uma certa inteligência emocional para lidar com isso, para você não acabar caindo em isolamento, ansiedade ou estresse demais. E o ideal é que isso só funcione em locais adequados. Você dificilmente vai conseguir focar na sala de estar, por exemplo. É preciso de um escritório, um home office organizado, quieto, ou uma biblioteca. No fim das contas, você é consequência do ambiente que cria. Se o lugar que você vive te distrai, você nunca vai focar. Mas se você molda o seu espaço para que o foco seja a única opção, o foco deixa de ser esforço e vira um caminho natural para onde a mente quer ir.